Louis Althusser, por Marx. 1. Os Manifestos Filosóficos de Feuerbach. La Nouvelle Critique pede-me para apresentar os textos de Feuerbach, que saíram há alguns meses na coleção Epiméthée. Faço com prazer, respondendo brevemente a algumas perguntas. Reuni sob o título Manifestos Filosóficos os textos e artigos mais importantes publicados por Feuerbach entre 1839 e 1845. Contribuição à Crítica da Filosofia de Hegel, 1839. A Introdução da Essência do Cristianismo, 1841. Teses provisórias para a Reforma da Filosofia, 1842. Princípios da Filosofia do Futuro, 1843. O Prefácio à segunda edição da Essência do Cristianismo, 1843. E um artigo em resposta aos ataques de Skinner, 1845. A produção de Feuerbach entre 1839 e 1845 não se limitou a esses textos, que exprimem, no entanto, o essencial de seu pensamento nesses anos históricos. Por que este título, Manifestos Filosóficos? A expressão não é de Feuerbach. Arrisquei-a por duas razões, uma subjetiva, outra objetiva. Leiam os textos da Reforma da Filosofia e o Prefácio dos Princípios. São verdadeiras proclamações, o anúncio apaixonado dessa revelação teórica que vai libertar o homem de seus grilhões. Feuerbach dirige-se à humanidade, rasga os véus da história universal, destrói os mitos e as mentiras, descobre e entrega ao homem sua verdade. O tempo chegou, a humanidade está prenhe de uma revolução iminente que lhe dará a posse de seu ser. Que os homens tomem, enfim, consciência disso e serão, em realidade, o que são em verdade, seres livres, iguais e fraternos. Tais discursos são, para seu autor, manifestos. Também o foram para os seus leitores, e particularmente para os jovens intelectuais radicais que, na década de 1840, se debatiam nas contradições da miséria alemã e da filosofia neo-hegeliana. Por que os anos de 1840? Porque eles foram a prova dessa filosofia. Em 1840, os jovens hegelianos, que acreditavam que a história tem um fim, o reino da razão e da liberdade, aguardavam do pretendente ao trono a realização de suas esperanças, fim da ordem feudal e autocrática prussiana, abolição da censura, submissão da igreja, em suma, a instauração de um regime de liberdade política, intelectual e religiosa. Ora, mal acabara de se sentar no trono, esse pretendente considerado liberal, que se tornou Frederico Guilherme IV, voltou ao despotismo. Confirmada a tirania, reforçada, acabara-se a teoria, que fundamentava e resumia todas as suas esperanças. De direito, a história era razão e liberdade. De fato, não era mais do que desrazão e servidão. Era preciso aceitar a lição dos fatos, essa contradição. Mas como pensá-la? Foi então que surgiu a essência do cristianismo, em 1841. Em seguida, os panfletos sobre a reforma da filosofia. Esses textos, que certamente não libertaram a humanidade, libertaram os jovens hegelianos de seu impasse teórico. A pergunta dramática que eles faziam sobre o homem e sua história, Feuerbach respondia com exatidão, e no próprio momento de maior perturbação. Vejo o eco desse alívio, desse entusiasmo, 40 anos mais tarde, em Engels. Feuerbach era justamente essa filosofia nova, que fazia tábula rasa de Hegel e de toda a filosofia especulativa, que punha outra vez sobre seus pés esse mundo que a filosofia fazia andar sobre a cabeça, que denunciava todas as alienações e todas as ilusões, mas dava também as razões destas e permitia pensar e criticar a desrazão da história em nome da própria razão, que punha, enfim, de acordo a ideia e o fato e fazia compreender a necessidade da contradição do mundo e a necessidade de sua libertação. Eis porque os neo-hegelianos foram, como admitiu o velho Engels, todos feuerbachianos. Eis porque receberam os livros dele como manifestos que anunciavam os caminhos do futuro.
Acrescento que se tratava de manifestos filosóficos, pois, sem dúvida, tudo acontecia ainda na filosofia, mas ocorre que acontecimentos filosóficos sejam também acontecimentos históricos. Qual é o interesse desses textos? Eles têm, primeiramente, o interesse histórico. Escolhi essas obras dos anos de 1840, não só porque são as mais célebres e as mais vivas, e vivas ainda hoje, a tal ponto que alguns existencialistas ou teólogos querem reencontrar nelas as origens de uma inspiração moderna, mas também, acima de tudo, porque pertencem a um momento histórico e desempenharam um papel histórico no mundo, no meio restrito de certo, mas de futuro promissor. Feuerbach é a testemunha e o agente da crise do desenvolvimento teórico do movimento jovem hegeliano. É preciso ler Feuerbach para compreender os textos dos jovens hegelianos entre 1841 e 1845. Pode-se ver, em particular, a que ponto as obras de juventude de Marx estão impregnadas do pensamento de Feuerbach. Não só a terminologia marxista dos anos de 1842 e 1844 é Feuerbachiana, a alienação, o homem genérico, o homem total, a inversão do sujeito em predicado, etc. Mas o que é sem dúvida mais importante, o fundo da problemática filosófica é Feuerbachiano. Artigos como a questão judaica ou a crítica da filosofia do direito de Hegel são inteligíveis apenas no contexto da problemática Feuerbachiana. Certamente os temas da reflexão de Marx ultrapassam as preocupações imediatas de Feuerbach, mas a problemática e os esquemas teóricos são os mesmos. Marx verdadeiramente só liquidou, para retomar sua expressão, essa problemática em 1845. A ideologia alemã é o primeiro texto que marca a ruptura consciente e definitiva com a filosofia e a influência de Feuerbach. O estudo comparado dos textos de Feuerbach e das obras de juventude de Marx pode então permitir uma leitura histórica dos textos de Marx e uma melhor compreensão de sua evolução. Essa compreensão histórica não tem uma significação teórica? Certamente. Uma vez lido os textos feuerbachianos do período de 1839 a 1843, não pode haver equívoco sobre a atribuição da maioria dos conceitos que justificam tradicionalmente as interpretações éticas de Marx. Fórmulas tão célebres como o devir mundo da filosofia, a inversão sujeito-atributo, a raiz do homem é o homem, o estado político é a vida genérica do homem, a supressão e a realização da filosofia, a filosofia é a cabeça da emancipação humana, o proletariado é o coração, etc., são emprestadas diretamente de Feuerbach ou diretamente inspiradas por ele. Todas as fórmulas do humanismo idealista de Marx são fórmulas feuerbachianas. E certamente Marx não se limitou a citar, retomar ou repetir Feuerbach, que vê nestes manifestos, pensa sempre na política, mas não fala muito dela. Para ele, tudo se decide na crítica da religião, da teologia, e nesse disfarce profano da teologia, que é a filosofia especulativa. O jovem Marx, ao contrário, é obcecado pela política, depois por aquilo do qual a política é apenas o céu, a vida concreta dos homens alienados. Mas ele não é. Na questão judaica, na crítica da filosofia do direito de Hegel, etc., e mesmo quase sempre em A Sagrada Família, senão um feuerbachiano de vanguarda que aplica uma problemática ética à compreensão da história humana. Poder-se-ia dizer, em outros termos, que Marx, naquele tempo, não fez mais do que aplicar a teoria da alienação, ou seja, da natureza humana feuerbachiana, a política e a atividade concreta dos homens, antes de estendê-la, em grande parte, dos manuscritos à economia política. Importa reconhecer a origem desses conceitos feuerbachianos, não para resolver tudo por uma constatação de atribuição, eis o que pertence a Feuerbach, eis o que pertence a Marx, mas para não atribuir a Marx a invenção de conceitos e de uma problemática que ele apenas toma emprestados. É mais importante ainda reconhecer que esses conceitos emprestados não foram emprestados um a um e isoladamente, mas em bloco, como um todo, sendo esse
todo justamente a problemática de Feuerbach. Aí está o ponto essencial, pois o empréstimo de um conceito isolado pode ter apenas uma significação acidental e secundária. O empréstimo de um conceito isolado de seu contexto não compromete o tomador do empréstimo com o contexto do qual ele o extrai. Assim, os empréstimos do capital a Smith, Ricardo ou Hegel. Mas o empréstimo de um conjunto de conceitos ligados entre si de maneira sistemática. O empréstimo de uma verdadeira problemática não pode ser acidental, ele compromete seu autor. Creio que a comparação dos manifestos com as obras de juventude mostra muito evidentemente que Marx literalmente desposou durante 2 ou 3 anos a própria problemática de Feuerbach, que ele identificou profundamente com ela e que, para compreender o sentido da maioria das afirmações desse período, mesmo daquelas que abordam a matéria da reflexão ulterior de Marx, por exemplo, a política, a vida social, o proletariado, a revolução, etc., as quais, em decorrência disso, poderiam parecer justificadamente marxistas, é preciso situar-se no âmago dessa identificação, apreendendo bem todas as suas consequências e implicações teóricas. Essa exigência me parece capital, pois se é verdade que Marx desposou toda uma problemática, sua ruptura com Feuerbach, a famosa liquidação de nossa consciência filosófica de outrora, implica a adoção de uma nova problemática, que bem pode integrar certo número de conceitos da antiga, mas num todo que lhe confere uma significação radicalmente nova. Retomaria aqui de bom grado, para ilustrar essa consequência, uma imagem tirada da história grega citada pelo próprio Marx. Depois dos graves reveses da guerra contra os persas, Temístocles aconselhava aos atenienses renunciar à terra e basear o futuro da cidade em um outro elemento, o mar. A revolução teórica de Marx consiste justamente em basear em um novo elemento seu pensamento teórico liberto do antigo elemento, o da filosofia hegeliana e feuerbachiana. Mas podemos empreender essa problemática nova de 2 maneiras. Inicialmente, nos textos da maturidade de Marx, a ideologia alemã, miséria da filosofia, o capital, etc., porém, essas obras não oferecem uma exposição sistemática da posição teórica de Marx comparável à exposição da filosofia de Hegel, que se encontra na fenomenologia, na enciclopédia ou na grande lógica, ou a apresentação da filosofia de Feuerbach, que se encontra nos princípios da filosofia do futuro. Esses textos de Marx são polêmicos. A ideologia alemã, miséria da filosofia, ou positivos, o capital. A posição teórica de Marx, que se poderia, com uma palavra bastante equívoca, chamar sua filosofia, certamente aí está em ação, mas enterrada na própria obra e confundida com sua atividade, quer crítica, quer heurística, e raramente ou jamais explicitada por si mesma de maneira sistemática e desenvolvida. Tal circunstância, obviamente, não simplifica a tarefa do intérprete. É aqui que o conhecimento da problemática de Feuerbach e as razões da ruptura de Marx com ele vem em nosso auxílio, pois por intermédio de Feuerbach temos indiretamente acesso à nova problemática de Marx. Sabemos com que problemática Marx rompeu e descobrimos os horizontes teóricos que essa ruptura descerra. Se é verdade que um homem se revela tanto por suas rupturas quanto por suas ligações, pode-se dizer que um pensador tão exigente quanto Marx pode se descobrir e se revelar em sua ruptura com Feuerbach, tanto quanto por suas declarações ulteriores. Como a ruptura com Feuerbach se acha no ponto decisivo da constituição da posição teórica definitiva de Marx, o conhecimento de Feuerbach representa, em vista disso, um meio de acesso insubstituível e carregado de implicações teóricas à posição filosófica de Marx. Eu diria também que ela pode igualmente permitir uma melhor compreensão das relações entre Marx e Hegel.
Com efeito, se Marx rompeu com Feuerbach, é preciso considerar, ao menos em seus pressupostos filosóficos últimos, a crítica de Hegel que se encontra na maior parte dos escritos de juventude de Marx como uma crítica insuficiente, até mesmo falseada, na medida em que é feita de um ponto de vista feuerbachiano, ou seja, de um ponto de vista que Marx rejeitou ulteriormente. Ora, por razões às vezes de comodidade, tende-se constantemente e inocentemente a considerar que, embora Marx tenha modificado ulteriormente seu ponto de vista, a crítica de Hegel, que se pode encontrar nas obras de juventude, permanece, em todo caso, justificada e que ela pode ser retomada. Mas isso é negligenciar o fato fundamental de que Marx se separou de Feuerbach quando tomou consciência de que a crítica feuerbachiana de Hegel era uma crítica, abre aspas, do seio mesmo da filosofia hegeliana, fecha aspas, que Feuerbach era ainda um filósofo que invertera, é certo, o corpo do edifício hegeliano, porém conservara a sua estrutura e seus fundamentos últimos, ou seja, seus pressupostos teóricos. Aos olhos de Marx, Feuerbach ficara na terra hegeliana, permanecia prisioneiro dela, embora fizesse sua crítica. Não fazia mais do que voltar contra Hegel os princípios do próprio Hegel. Não trocara de elemento. A verdadeira crítica marxista de Hegel supõe justamente que se tenha trocado de elemento, ou seja, que se tenha abandonado essa problemática filosófica da qual Feuerbach permanecia prisioneiro rebelde. Para resumir numa palavra que não é indiferente a polêmicas atuais, o interesse teórico dessa confrontação privilegiada de Marx com o pensamento de Feuerbach diria o que está em causa nessa dupla ruptura, com Hegel inicialmente, em seguida com Feuerbach. É o sentido do próprio termo filosofia, o que pode ser comparada aos modelos clássicos da filosofia, a filosofia marxista, ou o que pode ser uma posição teórica que rompeu com a problemática filosófica tradicional, cujo último teórico foi Hegel e do qual Feuerbach tentou desesperadamente, mas em vão, se libertar? A resposta a essa pergunta pode ser, em grande parte, extraída negativamente do próprio Feuerbach, última testemunha da consciência filosófica do jovem Marx, último espelho em que Marx se contemplou antes de rejeitar essa imagem de empréstimo para assumir seu verdadeiro rosto. Louis Althusser, outubro de 1960.